Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso estudo virtual, nosso Beit Midrash virtual. E, conforme o costume, nós dedicamos a primeira parte do nosso estudo às leis associadas com o bom relacionamento com o próximo, ou as leis que nos falam, as mitzvot da Torá, de como nós devemos e como não devemos nos conduzir com o nosso semelhante. E na última vez nós estávamos falando sobre duas mitzvot proibitivas da Torá, que constam na mesma sequência da mitzvah de amor ao próximo, de amar o próximo como a ti mesmo. E essas duas proibições são a de vingar-se e a de guardar rancor ou ressentimento. Lotikom, não vingue-se, velotitor, e não guarde rancor. E nós falamos um pouco sobre elas, explicamos um pouco o que significam, como se aplicam. Então, dando sequência àquilo que nós já falamos, os nossos livros dizem que a vingança e o ressentimento, que são derivados do ódio, então isso é algo muito grave e complicado. Ou seja, existe uma outra proibição à parte na Torá. Lotisna et achicha bilvavecha. Não guarde ódio, não nutra ódio no teu coração contra o teu irmão, contra o teu semelhante. Então essa é uma proibição adicional. Mas às vezes as coisas estão associadas. Tem aquela pessoa que quer simplesmente se vingar do outro, mas não é que ele está se remoendo todo lá dentro, ele quer se vingar, é uma questão de honra, mas não é que ele odeia o outro. Ou que ele guarda ressentimento, mas não chega ao ódio. Porém, quando as coisas estão associadas, ou seja, que o ódio leva a pessoa, e aqui se perde até a noção de causa e efeito, se é a vontade de vingar-se que está levando ao ódio, ou se é o ódio que está motivando a vingança e o rancor, mas de qualquer maneira, quando eles estão associados, então, como a pessoa, às vezes nós somos ultrassensíveis, o nosso ego é muito sensível, e quando nós achamos que fomos magoados, ou fomos maltratados, ou fomos ofendidos, etc., às vezes isso enche o coração da pessoa de ódio, e a pessoa imagina que o remédio para ela, ou aquilo que é o mel, aquilo que é doce para ela, a vingança vai aliviar o seu sentimento de ódio, ou o traje, a ofensa que ela imagina que sofreu, então através da vingança, ou nutrindo o rancor, com isso ela vai se sentir mais aliviada. Então, dentro da natureza humana, lidar com isso é muito complicado, por isso nós temos que evitar cair nesse círculo vicioso, ódio, que gera vingança, que gera ressentimento, vice-versa, etc. Não cair nessa espiral, porque senão fica muito difícil de sair. E aqui nós vamos trazer dos nossos livros, o que nós fazemos? Nós somos de carne e osso, e que tipo de reflexão, de meditação se sugere para nós, para escapar dessa vontade, dessa sede de vingança, ou de nutrir ressentimento, rancor contra alguma pessoa que eventualmente tenha agido mal contra nós. Então, os nossos livros dizem que o que há por trás dessa mitzvah, da proibição de vingar-se ou de guardar ressentimento, isso simplesmente envolve por parte de cada um de nós a conscientização, ou seja, é isso que a gente deve meditar, é isso que a gente deve interiorizar, colocar na nossa mente e no nosso coração, que na realidade tudo o que acontece nesse mundo, tudo o que ocorre na nossa vida, seja para o bem, seja para o mal, na realidade tudo tem uma causa primeira, tudo tem uma causa maior. Ou
seja, nós acreditamos que Deus é não só o Criador do mundo, mas também o regente do universo, e ele conduz o mundo, inclusive a providência divina é uma providência individual, ou seja, ele está não só a par do que acontece com cada criatura em particular, mas está por trás de cada coisa que ocorre conosco, e, portanto, existe uma causa primeira de tudo que se sucede na nossa vida, tudo que acontece com o indivíduo em todos os momentos. Então, na prática, quando nós nos conscientizamos disso, quando nós estamos imbuídos desse sentimento, então nós vamos saber e temos que nos lembrar que mesmo quando fulano agiu contra nós, nos fez sofrer, nos ofendeu, nos causou dor, etc., mas a pessoa deve saber que isso tem uma razão de ser. Além da maldade ou da malícia do fulano, etc., ou da falta de delicadeza da sua parte, mas pode ser que eu tenha alguma retificação para passar, ou seja, talvez tenha alguma coisa falha comigo que merece ou que exige conserto e retificação, purgação, e às vezes essa limpeza vem através de alguma chacoalhada, não é? Ou às vezes vem através de um esfregão que nos é dado, mas na verdade isso que está acontecendo conosco, em última instância, faz parte de um decreto da providência divina. Ou seja, a pessoa não deve aqui ficar se concentrando em se vingar daquele que fez o mal contra ela, ou de guardar o ressentimento. Por quê? Porque a pessoa deve saber que, objetivamente falando, aquilo que aconteceu com ela tem uma razão de ser. Se Deus permitiu que isso acontecesse com ela, é porque, de alguma forma, ou que a pessoa merece isso, ou que a pessoa precisa disso no seu processo de retificação, de elevação, de evolução espiritual, etc. Por isso, não tem cabimento ele querer se vingar do outro, ou mesmo guardar ressentimento e rancor, porque é a sua situação que causou esse fato. É claro, é bom salientar que isso de forma alguma não isenta de culpa aquela pessoa maldosa que agiu de forma ruim, fazendo sofrer, molestando, ofendendo, etc. o outro, não é? Aqui o que se diz de uma forma muito sutil e delicada é que na realidade, objetivamente, o que ocorreu com a pessoa, por um motivo ou por outro que às vezes a gente desconhece, deveria ter acontecido. E Deus tem muitos emissários, ou seja, isso pode acontecer de várias formas. Aquela pessoa que escolheu pelo seu livre-arbítrio ser o emissário do mal, ser o instrumento para fazer o mal, ela escolheu pelo seu livre-arbítrio e ela vai ser punida dos céus por causa do mal que ela produziu. Mas, da nossa parte, a gente tem que saber que mesmo quando eu fui vítima de alguma coisa ruim e negativa, isso tem uma razão de ser, que isso está ligado com a providência divina. Por isso, aquilo deveria ter acontecido comigo, de uma forma ou de outra, ou através de fulano, ou através de Beltrano. Então, por isso também se fala que nós não devemos procurar a vingança contra esse fulano, ou mesmo guardar o ressentimento. Então, se a gente conseguir interiorizar, absorver essa conscientização e gerar essa atitude de fé, de crença que tudo que ocorre conosco tem sua razão de ser, isso vem lá de cima, então isso vai atenuar a sede de vingança e a vontade de alimentar e nutrir ressentimento. Por isso se fala que os tzadikim, é claro que isso exige um desprendimento da pessoa, não é? Do campo do seu ego, do físico, do material, etc. Os tzadikim, as pessoas mais espiritualizadas e elevadas, por isso são descritos como nelavim veinam olvim. Eles são ofendidos, mas eles não ofendem, eles não devolvem isso em forma de vingança. Mesmo eles são capazes, shomim herpatam veinam meshivim, às vezes escutam ofensas, mas eles não respondem. Osim me'ahavá, fazem o que fazem de bom e positivo com amor a Deus. Os mechim beisurim, mesmo quando submetidos a situações sofríveis, eles aceitam o sofrimento até com alegria.
Então, sobre essas pessoas que têm uma atitude tão nobre, diz o versículo, Veohavav, aqueles que amam a Deus até o ponto que então eles vão brilhar, iluminar, como o sol que brilha e aparece com toda a sua força e intensidade no meio do dia. A propósito, hoje em Jerusalém, agora está fazendo 38 graus. Então, esses dias, essa semana, estão dias muito quentes, então isso ilustra esse versículo, quando o sol brilha com todo o seu esplendor, com toda a sua intensidade. Então, aquilo que estão perguntando, etc., nem sempre eu tenho a possibilidade, nem sempre eu consigo ler todas as perguntas ao vivo, mas aquilo que nós falamos, a vítima tem que aceitar isso como um desígnio de Deus. Isso é uma forma de não nutrir ressentimento ou não querer se vingar. Mas é claro que, por outro lado, isso não isenta a pessoa que fez o mal. A pessoa que fez o mal, ela vai ter um acerto de contas com Deus. Você não precisa se vingar dela. Deus, que acompanha particularmente, individualmente, cada pessoa e vê o que cada um faz de bem e mal, ele vai cuidar dessa situação. Deixe nas mãos dele. Não procure você se vingar, nem alimentar rancor. E uma outra coisa que devemos tomar muito cuidado, dentro desse mesmo campo e área, de não... Agora, porque por um lado a gente falou, sabe o quê? Deixe para Deus. Deixe, mas passivamente. Uma pessoa não deve dizer, sabe o quê? Tudo bem, eu não vou me vingar. E sabe o quê? Nem vou guardar rancor. Mas que Deus o castigue como ele merece. Que Deus mande a punição que ele merece, etc. Então, a pessoa de forma alguma também não deve fazer isso. Isso se chama Moser Dino Lashamayim, entregar o seu juízo, o seu julgamento nas mãos dos céus, evocar o juízo divino. Isso também é algo proibitivo, isso é considerado até um pecado grave. Ou seja, a pessoa dizer que Deus faça a vingança. Um dos princípios, nós temos 13 princípios de fé no judaísmo, e um dos 13 princípios é que existe uma justiça divina, que mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, Deus irá com prazer remunerar e recompensar o bem. E por outro lado, o mal, ele será punido, será banido. Então isso é um princípio da nossa fé, mas a gente não precisa se envolver com isso. Nós temos que acreditar na justiça divina, mas não temos que evocar e chamar a justiça divina. Uma pessoa não deve dizer, sabe o quê? Eu não vou me vingar, mas que Deus o castigue, que Deus o puna. Porque, de acordo com os nossos livros, no relacionamento com o próximo e semelhante, existe uma série de atitudes, mais do que a gente imagina, talvez numa outra oportunidade a gente fale mais sobre isso, existem uma série de atitudes que têm efeito bumerangue. Que aquilo que se arremessa, aquilo que se joga sobre o outro, acaba voltando para nós, para aquela pessoa que jogou sobre o outro. Por isso, na realidade, a atitude da pessoa, para nós parece algo às vezes impensável, mas essa é a atitude nobre, ou seja, aquele que lhe magoou, lhe feriu, lhe ofendeu, sabe o que? O que você pode é rezar para Deus que ilumine sua mente, que ele perceba o erro que ele está fazendo, que as coisas ruins que ele está cometendo, o dano e o prejuízo que ele causa, e que ele faça tshuva, que ele se arrependa, que ele tenha remorsos e volte a Deus e endireite o seu caminho. Mas, quanto a essa questão de pedir que Deus castigue a pessoa, etc., então, nossos livros místicos, assim está escrito no Sefer Hasidim, etc., que uma pessoa que pede, uma pessoa que clama pela justiça divina, pela vingança de Deus contra aqueles que fizeram mal contra ela, e eventualmente até a sua reza, o seu pedido é atendido e aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, é punida, castigada. Porém, muitas vezes aquilo que nós fomos vítimas, aquilo que nos fizeram de mal, às vezes desapercebidamente, às vezes a gente já se esqueceu disso, mas pode surgir uma situação onde daqui um mês ou daqui um ano você mesmo faça algo semelhante contra outra pessoa. E se não você, teu filho, algum descendente teu,
os nossos livros dizem, aquela pessoa que evocou a justiça divina, pedindo a Deus, olha, essa pessoa me fez tal e tal. Por isso, Deus castigue-a, pune-a, não é? Então, amanhã a própria pessoa pode estar fazendo uma coisa semelhante. E aqui ela determinou o seu juízo, ela assinou a sua própria sentença, ou a sua, ou dos seus filhos e dos seus descendentes, e isso vai se voltar contra ela. Assim como você se sentiu muito magoado e ultrajado, e você exigiu a justiça divina contra os outros, então essa mesma justiça agora vai ser aplicada, Deus nos livre, contra você. Por isso, como nós falamos, não só que a pessoa não deve se vingar, querer se vingar, guardar rancor, mas também não deve pedir vingança ou punição de Deus contra aquele indivíduo que lhe prejudicou e lhe fez mal. E mais do que isso, já comentamos que se a pessoa vem com sinceridade pedir desculpas, ela vem se retratar e pede que a perdoe. Por mais que você foi lesado, você foi ofendido, foi prejudicado, se ela vem com sinceridade, então a atitude correta, assim nos fala a Torá, assim prega o judaísmo, é perdoar, saber perdoar a pessoa, saber desculpá-la, não ser cruel, não ser vingativo até no sentimento, mas saber tolerar, perdoar e superar a situação. A tal ponto, alguns livros nossos dizem, pela associação dos versículos na Parashá de Kedoshim, conforme são trazidos, eles falam que aqui há 3 estágios. Em primeiro lugar, Lotisnai tachicha bilvavecha, não odeie teu irmão no coração. Ou seja, retire o ódio do coração. Ocheach tochiach etamitecha, vá repreendê-lo. Não deixe, não fique com isso entalado, travado dentro de ti. Não fique ruminando esse assunto. Você tem o direito não só de desabafar, de ir e pedir satisfação para o outro, e dizer como você faz uma coisa dessas, eu estou ofendido, você me fez tal e tal, não é? E até uma mitzvah, que você o repreenda se ele fez algo de negativo, e conscientize, talvez ele é tão insensível que nem está percebendo a ruindade do mal que está provocando, não é? Então por isso existe a mitzvah de repreendê-lo. Depois apague do seu coração a lembrança dessa falha, não guarde ressentimento, nem tampouco queira vingar-se. E por fim, cumpra a mitzvah até de amar o próximo como a ti mesmo, que isso vai incluir a ele também, no momento que ele lhe pede perdão, lhe pede desculpas. Algumas pessoas imaginam, puxa, mas isso parece sobre-humano, nós somos seres de carne e osso, como é possível não querer vingar-se, como é possível não guardar rancor, e mais ainda, perdoar aquele que falhou contra nós, etc. Então, aí se evoca o dito dos nossos sábios que fala, imagina que você está cortando carne com uma faca, né? E de repente a faca escapou um pouco da sua mão, e sem querer você cortou um pouco do dedo da outra mão. Certo? Você segurava a faca com a mão direita, escapou um mau movimento, errado, você cortou o seu dedo na mão esquerda. Então, assim como não tem cabimento, não é que a mão esquerda então vai começar a dar tapas e bofetadas na mão direita. Então, aconteceu esse acidente, mas aqui não tem cabimento. Por que não tem cabimento? Porque se trata do teu mesmo corpo, é um corpo só. Então, a mão esquerda não tem cabimento, ela se vingar na mão direita. Você vai estar se auto-prejudicando. Da mesma maneira, nós temos que assumir a consciência de que, na prática, todos nós fazemos parte de um corpo só. As nossas almas estão unificadas. Todos nós somos partículas de uma grande alma, de uma alma matriz. E por isso se fala que esse é o sentido mais profundo de amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Por quê? Porque na verdade ele faz parte de mim. O próximo é semelhante, todos nós estamos espiritualmente unificados também. Interessante esse versículo que nós mencionamos, Ketzet Hashemesh Bigvurato, que se fala que aquele que sabe
superar essas situações, tolerar, passar por cima. Ele é ofendido, mas ele não ofende de volta. Ele não se vinga. Não... Então se fala que ele vai merecer o esplendor do brilho do sol, etc. Então explicam os nossos livros que na realidade, nós vamos ver isso mais até no outro estudo que nós vamos fazer, existem situações que elas vêm de uma forma encoberta, mas que também vêm de Deus. A pessoa que sabe perceber isso, ou seja, ela revela o que há por trás desse véu. Ela revela que na realidade, por um motivo ou por outro, faz parte da sua sina, do seu destino, da sua elevação, que ela passe por essa situação. E ela sabe então superá-la sem guardar o ódio, o rancor, a sede de vingança, etc. Então, por isso, já que ela soube desvendar o véu, ela soube abrir a cortina e perceber o que há mais por trás, mais por cima disso, ela vai merecer também essa revelação divina maior. Nós vamos para outras duas proibições que nós temos na Torá. Uma de não invejar e outra de não cobiçar. Não cobiçarás, isso consta até no final dos 10 mandamentos, que nós lemos em Shavuot, etc. Não é? Qual a diferença de invejar e cobiçar? Invejar uma pessoa, o fulano, o vizinho, uma pessoa tem alguma coisa que você não tem e você gostaria de ter. Olha como o carro dele é carro do ano, último modelo, olha como é bonito e etc. Eu também queria ter um carro assim, eu invejo ele. Isso é invejar. Cobiçar é mais do que invejar, é pior do que invejar. Cobiçar, o que é do outro, significa inclusive fazer alguma coisa para se apoderar daquilo que é do outro. Fazer alguma coisa para que aquilo que é do outro deixe de ser dele e passe a estar em seu poder. Passe a ser teu. Pode ser até adquirindo e comprando isso, mas comprando à força, maneira de dizer. Isso significa cobiçar. Agir no sentido de tirar aquilo que pertence ao outro e tornar isso propriedade sua. Então, de acordo com a Torá, tanto uma coisa como outra são proibitivas, tanto a inveja como a cobiça. Então, falando de forma clara, como nós dissemos, você vê um objeto, pode ser um quadro bonito, ou pode ser uma roupa especial, ou pode ser um livro, ou pode ser, enfim, qualquer objeto que pertence ao outro, pode ser o carro dele, ou pode ser a casa dele. Não é? Vamos primeiro para o lado do não cobiçar. E essas coisas todas que nós mencionamos, ou outras similares, não estão à venda. Não é? E de repente a pessoa fala, puxa, mas eu queria muito isso para mim. Porque se for um carro, vá lá e compre um outro carro parecido, a mesma cor, etc. Não é? Mas eu queria essa casa, nesse local, nessa localização. E de repente a pessoa começa a pensar em estratégias de como eu posso fazer para conquistar isso para mim, obter isso para mim. Então com isso ele está transgredindo uma das leis que consta nas tábuas da lei, nos 10 mandamentos, não cobice aquilo que é do outro. E como nós falamos, isso se aplica mesmo que ele está pensando até pagar preço completo, preço cheio por aquele objeto, por aquele carro, por aquela casa, etc. Né? E mesmo que no final das contas, ou o outro não concordou em vender para ele, e o negócio acaba não saindo, mas ele já transgrediu a proibição de cobiçar. Se ele fez gestões práticas no sentido de conseguir isso para si, então ele está transgredindo a proibição de cobiçar. Agora, por exemplo, se o outro tem alguma coisa e ele está na dúvida, ele não sabe, será que ele concordaria vender isso para mim? Não é? Eu vou pagar o preço que ele pedir, que ele exigir. Então, ele até pode perguntar para o outro, você não gostaria de vender esse quadro? Ou esse vaso exótico, etc., sei lá o que for, não é? Então, como se fala, perguntar não ofende, aqui o fato de ele estar perguntando se ele toparia vender, isso não significa que ele está cobiçando. E, eventualmente, se o fulano até disser, tudo bem, se for pelo preço justo, eu concordo, aqui nesse caso a pessoa não infringiu a proibição de cobiça. Agora, uma pessoa que deseja
desejava algo. Né? E a mitaveh shekanah et hachefetz, ele acabou adquirindo, comprando aquele objetivo, aquele objeto do seu dono, do seu proprietário, ele não transgrediu, não infringiu a proibição de cobiçar. Agora, precisa saber como isso foi feito, porque se a pessoa ficou, se não começou, não, isso não está à venda, desculpe, e ele ficou insistindo e pressionando a pessoa, e fazendo pressão ou chantagem emocional, e pressão psicológica, etc., e de tanto insistir, ele venceu pelo cansaço, mesmo que no final ele adquiriu e ele pagou o preço cheio, mas isso já envolve a proibição de cobiça. Com isso, se a pessoa forçou a barra, a maneira de dizer, ele está, dessa forma, também transgredindo a proibição de cobiçar. Agora, por outro lado, se diz, se uma pessoa, sei lá, ele é vendedor de antiguidades ou coisa parecida, né? Ou ele trabalha em casa, ou seja, objetos que estão na vitrine, né? Então isso significa que esses objetos estão à venda. Se estão lá é porque estão à venda, e daí é claro, mesmo que pertencem àquela pessoa, então a pessoa pode ir e perguntar quanto custa e adquiri-lo, e com isso ele não está cobiçando. Mas, se diz, sabe, tem aqueles que gostam de pechinchar demais, então na Halakha até se traz situações que se você quer um objeto, e esse objeto até está à venda, mas ele custa 100, e você pechinchando oferece 50, e você pressiona, talvez você vai querer no máximo chegar a 55, isso significa, em outras palavras, que você está obrigando o outro a vender aquele objeto por um preço que é fora da realidade. Você tanto insiste, tanto pressiona, e pode ser que aquela pessoa esteja numa fase que ele necessita de dinheiro ou o que for, mas se esse preço oferecido por você não é compatível com o valor do objeto, mas você pressiona tanto para que ele concorde em te vender, ou talvez ele tenha uma amizade antiga com você e por isso ele fica constrangido e não pode recusar, etc. Nessa situação, diz Halakha, também está se transgredindo a proibição de cobiçar. E além disso, isso pode estar envolvendo também outras proibições ligadas com se apropriar de algo, de alguém de forma indevida, por mais que aqui você comprou, mas quando você comprou por um preço que não é o preço de mercado, forçando a situação e etc., pressionando, então isso pode também estar incluso nessas proibições. Nós ainda temos que falar sobre inveja, talvez vamos prosseguir um pouco. Se fala sobre inveja. Inveja é algo grave, e muito grave, não é? Se fala qual o exemplo dado nos livros para o invejoso. O rei tinha 2 ministros que disputavam a sua primazia, a sua simpatia. Então, uma hora ele se dirige a um dos ministros, dos conselheiros, e fala para ele, olha, você pode pedir de mim qualquer coisa e eu vou te dar. Você quer um palácio, você quer 2 vilas, você quer propriedades, mas ele faz uma ressalva, só saiba que para o outro ministro, aquele que era o concorrente dele, aquilo que eu der para você, eu vou dar para ele em dobro. Ele pensa, no final o que ele pede para o rei? Majestade, me arranque um olho. Arranque um olho de mim. Então, isso ilustra o que é inveja. Inveja é invejar, a inveja pode, inclusive se fala assim no Pirkei Avot, na ética dos pais, que inveja é uma das coisas que arranca a pessoa aqui do mundo, que acaba com sua vida. Por inveja, uma pessoa que está cheia de inveja, ela pode cometer tamanhas bobagens, pode cometer tamanhas tolices e coisas ruins, que isso compromete toda a sua vida. Por isso, de acordo com a Torá, a quiná, a inveja é algo proibitivo, ou seja, é um pecado a pessoa nutrir inveja, e se fala que essa inveja, mesmo que não chegou ao campo da ação, mas só no pensamento. A pessoa tem tantos ciúmes, tanta inveja porque do outro, do que o outro tem, do que o outro possui, mesmo que isso está só no pensamento, parece que de forma inofensiva, mas isso é considerado algo extremamente proibitivo, e existem pessoas que vivem na inveja, que estão imersas na inveja, vivem de fora invejando o tempo todo, a tal ponto que os sábios nossos dizem que a vida dessas pessoas não é vida,
porque tudo que eles veem em volta, sempre eles acham que o jardim do vizinho é mais bonito, e eles estão mais preocupados com o que os outros têm do que viver a própria vida. Eles esquecem de viver a própria vida, ou eles alimentam, a inveja corre pela corrente sanguínea o tempo todo, e isso os intoxica, envenena, e assim a vida deles não é vida. Isso disseram os nossos sábios, que a quiná, a inveja, arranca a pessoa do mundo. E se fala que isso é algo extremamente ruim, e uma característica muito negativa. E a inveja faz com que a pessoa sempre esteja irritada, sempre esteja nervosa, sempre esteja com raiva, né? Porque ele acha que ele nunca está pleno, nunca está satisfeito, está sempre invejando. Isso acaba prejudicando até a própria saúde física da pessoa. E ele nos fala que, na prática, a inveja é tolice, porque alguém que realmente acredita em Deus deve saber que Deus concede a cada um o que a pessoa precisa, ou cada um de acordo com o seu mazal, com sua sorte, com a sua missão, com o seu papel. Por isso não há o que invejar aquilo que é do outro, principalmente que na prática, quando a pessoa está invejando, ao invejar, ela não ganha nada com isso, pelo contrário, ela só se prejudica, isso só lhe causa mais ansiedade, e ela sequer também, não é que ela prejudica o outro invejando, não é? Ela também não tira nada do outro que ela está invejando, ela só está, na prática, questionando os desígnios de Deus, por que o outro tem e eu não tenho. E essa pessoa invejosa, ela não tem como ter uma elevação espiritual, como ela pode estudar Torá, ou coisas espirituais, ou mesmo orar, rezar a Deus, a cabeça dela nunca está livre, porque ela está, sua cabeça, seu coração, sua mente, seus sentimentos sempre estão cheios de inveja e não tem lugar, não tem espaço para algo mais elevado. E pessoas assim estão sempre irritadas e entristecidas, porque sempre estão achando que lhes falta tudo. É bom saber, interessante saber o que trazem os nossos livros, que todos os ódios têm remédio, têm solução, podem ser curados, com exceção de um: o ódio gerado pela inveja. Se uma pessoa simplesmente odeia o outro por inveja, esse ódio não tem remédio, não tem solução. Inveja é algo extremamente negativo. Dizem os nossos livros, também é bom saber disso, que inveja é algo que pode arruinar tudo. Arruinar um casamento, arruinar relacionamentos, arruinar uma sociedade, um negócio e até um bom negócio, arruinar famílias e etc, etc. Por outro lado, afirmam os nossos sábios que quando se consegue manter paz e harmonia, e cada um consciente de que tem aquilo que precisa, quando entre as pessoas há harmonia sem haver inveja, concorrência, ciúme, sem um estar olhando para o outro, o que o outro tem, o que eu preciso, etc., isso é uma fonte de bênçãos. Se fala que isso, em termos, por exemplo, de um negócio, assim está escrito nos nossos livros, que isso pode trazer bênçãos numa proporção de 100 vezes mais. Ou seja, quando há entre as pessoas harmonia e cada um está satisfeito com o que tem sem invejar o outro, isso traz enormes bênçãos nos empreendimentos da pessoa, seja quais forem. E só finalizando esse trecho, existe a inveja positiva. Inveja entre aspas. Qual a inveja positiva? Se fala que todos os dias a gente deve questionar a si próprio, dizendo: quando os meus atos chegarão a se equiparar aos atos dos patriarcas? Quando eu serei igual a Abraham, Yitzhak, Jacó, etc. Ou como está escrito sobre Rachel, que ela invejou sua irmã Leá. Como Rashi explica, ela invejou as boas ações dela. Falou, com certeza, se Deus abriu seu ventre e ela está sendo abençoada com filhos, enquanto Rachel era estéril, é porque ela tem e ela possui boas ações que eu não tenho. Ou que falam os nossos sábios, Kinat Sofrim Tarbe Chokhmah, que às vezes a inveja entre estudiosos, cada um quer inovar mais, quer demonstrar, quer descobrir maior conhecimento no campo da Torá. Então isso tem um lado positivo, isso faz aumentar, isso fomenta mais a sabedoria. Então existe a inveja, se a gente chamar assim,
de forma positiva quando nós almejamos, quando nós vemos uma pessoa, puxa, essa pessoa é tão elevada e etc., quisera que eu fosse como ele, ou quem sabe eu também devo me esforçar para me equiparar com ele nas suas ações positivas, etc. Então, isso é algo, não só que não é proibitivo, mas tem o seu lado positivo, e muitos dizem que isso na prática acaba sendo o motor, a mola propulsora que faz o mundo crescer e evoluir. Mas de qualquer forma, se diz que o contrário da inveja e a cura para ela é a pessoa saber e se conscientizar que ela está nas mãos de Deus e ter confiança em Deus e saber que Deus nos nutre, nos provê de tudo aquilo que nós necessitamos. Como o mestre racídico disse, na vida nada nunca me faltou. Porque eu sabia que se eu não tinha isso, se Deus não me mandou isso, é sinal que eu não preciso. Então, essa conscientização, claro que para se conscientizar, ficar imbuído disso, a pessoa tem que meditar, refletir, interiorizar, mas isso retira a inveja do seu coração, da sua mentalidade, e aquela pessoa que está samer bechelko, satisfeito e alegre com o seu quinhão, com a sua porção, essa pessoa é a pessoa considerada verdadeiramente rica, e aquela pessoa que tem a certeza e confiança em Deus, acredita que Deus manda para cada um a sua parnassá, o seu sustento em cada momento e etc. Então essa pessoa, se diz que essa pessoa é como uma pessoa que tem sempre uma mesa cheia na sua frente, isso que fala o versículo, Tov Lev Mishte Tamid, para aquela pessoa que tem um bom coração quer dizer também um coração livre, isento de inveja, então para ela sempre é festa. Por quê? Porque ela acredita que aquilo que ela precisa, Deus lhe deu, ela está feliz e satisfeita com aquilo que ela possui, ela está olhando com bons olhos para aquilo que ela tem, ela não está voltando os olhos para aquilo que os outros têm a mais, ou imaginando que talvez ela também deveria ter. Então aquela pessoa que está plena e satisfeita, em plenitude e satisfação com aquilo que tem, para ela todo dia é festa. Tov Lev Mishte Tamid, aquela pessoa de bom coração, sem inveja, livre de inveja, para ela sempre é um banquete, tudo é um banquete, sempre é festa.